espírito vingativo. Antes de tudo, preciso avisar: esta não é uma história para ser ouvida distraidamente. Não é o tipo de relato que se esquece ao apagar a luz. Ela se instala devagar, como um pensamento incômodo que você tenta afastar, mas que sempre volta. Porque o espírito vingativo não se manifesta apenas em lugares amaldiçoados. Ele se manifesta na memória, na culpa e no silêncio. E tudo começa exatamente aí, naquela cidade. O silêncio passou a ser diferente. Não era paz, era contenção, como se algo estivesse sendo segurado à força, esperando apenas um descuido para escapar. As noites ficaram mais longas, o escuro mais denso, e as pessoas começaram a evitar certas ruas sem saber explicar o motivo. Especialmente a Rua das Palmeiras, especialmente a casa de número 66, no final da rua, onde a luz do poste sempre piscava e nunca era consertada por muito tempo. A casa parecia observar quem passava, janelas escuras, imóveis com olhos atentos. O portão rangia apenas quando ninguém estava por perto. E a escada interna, quem entrava naquela casa sentia um desconforto imediato ao olhar para ela, como se cada degrau guardasse uma lembrança violenta, um momento congelado no tempo. Não era uma sensação de medo imediato, era algo mais profundo, uma certeza incômoda de que aquele lugar sabia demais sobre você. O nome dela era Helena. Em vida, Helena era descrita como discreta, educada, sempre com um sorriso contido. Mas atrás da porta daquela casa, o sorriso desaparecia. O marido, homem respeitado, voz firme e postura exemplar em público, transformava-se em algo irreconhecível quando ninguém estava olhando. Gritos abafados, objetos quebrados, choros contidos. A escada se tornou testemunha silenciosa de noites intermináveis de violência. E a cidade escolheu não ver. Na noite da morte, a chuva caía pesada, grossa, como se o céu tentasse apagar algo. Os vizinhos ouviram um barulho seco, seguido de silêncio absoluto. Quando a polícia chegou, encontrou Helena no pé da escada, o corpo em posição impossível, o pescoço torto, os olhos abertos demais. Não havia expressão de dor, havia ódio. Um ódio tão puro, tão concentrado, que ninguém conseguiu sustentar o olhar por muito tempo. O marido nunca mais foi visto. A casa foi fechada, mas não esquecida. O tempo passou, como sempre passa, e novas pessoas chegaram. A primeira família durou apenas 3 meses. Relataram passos à noite, o som de alguém subindo e descendo a escada lentamente, sempre parando no degrau do meio. A mãe dizia ouvir respiração atrás de si enquanto lavava a louça. O pai começou a sonhar com uma mulher que o encarava sem falar, apenas apontando para ele. A filha passou a desenhar figuras tortas, com pescoços quebrados e olhos enormes. Foram embora deixando tudo para trás. Outros vieram, todos saíram, mas não saíram ilesos. Alguns começaram a se tornar agressivos. Outros mergulharam em depressões profundas. Alguns confessaram segredos que jamais contariam em circunstâncias normais. Um homem, antes de fugir da casa, foi encontrado chorando no banheiro, repetindo que ela sabia de traições, mentiras, pensamentos cruéis, desejos violentos. Helena não aparecia para assustar, ela aparecia para lembrar. Eu demorei a acreditar até meu irmão comprar aquela casa. Ele dizia que era bobagem, que histórias não pagam boletos e que aquela era uma oportunidade imperdível. Nos primeiros dias parecia confiante demais. Depois mudou, o olhar ficou pesado.
Ele evitava a escada, dormia no sofá, começou a falar sozinho. Dizia que sentia alguém sentado ali, observando-o, mesmo quando não havia ninguém. Na noite em que fui visitá-lo, senti o peso assim que cruzei a porta. O ar estava frio, denso, quase viscoso. A casa parecia prender o som. Cada passo ecoava demais. Quando ouvi o primeiro estalo vindo da escada, meu irmão empalideceu. Ele sussurrou, quase implorando para que eu não olhasse. Disse que se eu visse Helena, ela saberia que eu estava ali. Disse que ela não gostava de testemunhas. Eu olhei. Helena não flutuava, não gritava, não fazia movimentos bruscos. Ela estava ali, parada no degrau do meio, com o corpo levemente inclinado, como alguém que observa uma conversa em silêncio. O pescoço torto, o rosto marcado, os olhos profundos, atentos, vivos demais para algo morto. Ela não me olhava, olhava para ele. E então ela começou a sorrir. Naquela madrugada, meu irmão morreu. O laudo disse suicídio, queda da escada. Mas antes de morrer, ele me disse, com a voz quebrada, que Helena havia mostrado tudo o que ele tentou negar a vida inteira. Não apenas o que fez, mas quem ele era de verdade, quando ninguém via. Ela não empurrou. Ela convenceu. Ela destruiu cada defesa mental até que a própria culpa o empurrasse. A casa foi finalmente lacrada, mas Helena não ficou lá. Pessoas que nunca pisaram naquela rua começaram a sonhar com a escada, com a mulher parada no degrau do meio, com um olhar acusador, gente acordando com marcas no corpo, com crises de pânico sem motivo, com pensamentos intrusivos que pareciam não ser seus, porque o espírito vingativo não está preso a paredes. Ele se prende a consciências frágeis, ele se alimenta daquilo que você tenta esconder até de si mesmo. E agora eu entendo por que você está ouvindo isso. Talvez não seja curiosidade, talvez seja culpa, talvez seja medo, ou talvez você tenha sentido aquele desconforto estranho, aquela sensação de estar sendo observado enquanto essa história avançava. Se sentiu, não ignore. Helena não precisa aparecer, basta que você se lembre, porque ninguém é completamente inocente, e o espírito vingativo sempre encontra quem precisa ser lembrado disso. Se você quer continuar mergulhando em histórias que não apenas assustam, mas invadem a mente e permanecem mesmo depois do fim, inscreva-se agora no canal Arquivos Malditos. Aqui, o terror não grita, ele sussurra até você não conseguir mais dormir.